Pessoal, chegou uma pergunta para nós sobre os casos de pulpites. Qual a maneira da gente diferenciar uma pulpite reversível de uma pulpite irreversível sintomática? Uma pergunta, pessoal, que a gente deve fazer para o paciente, que é um divisor de águas no diagnóstico endodôntico, é se essa dor que ele está sentindo é uma dor provocada ou é uma dor espontânea, certo? Fazendo essa pergunta e sabendo interpretar essa pergunta, a gente consegue traçar uma linha das patologias endodônticas, certo? E, associado aos testes semiológicos dentro da endodontia, a gente vai chegar nesse diagnóstico, tudo bem? Mas falando da pulpite reversível, a pulpite reversível é uma dor provocada. Então, aquela dor provocada com o frio, provocada com o calor, mas que tem aquele declínio rápido. Tudo bem? Diferente de uma pulpite irreversível sintomática, que aí aquela dor já é espontânea. Então, o paciente já chega relatando que a dor começa do nada. É aquela dor contínua ou às vezes intermitente. O que é isso? Vai e volta, indiferente do estímulo. Tudo bem? É aquela dor, às vezes, que o paciente tomou um anti-inflamatório, tomou um analgésico e não teve nenhuma resolução, certo? E quando a gente faz os testes semiológicos, principalmente utilizando o teste de sensibilidade pulpar ao frio, quando a gente aplica sobre esse dente ele vai acusar positivo e vai ter aquele declínio lento, ou seja, vai demorar para passar a dor desse paciente. Isso já me caracteriza um quadro de uma polpa em estado inflamatório que irreversível, ou seja, que o tratamento é endodôntico, ou seja, mesmo eu tirando aquele agente agressor que está agredindo aquela estrutura dentária, a polpa ela não consegue se recuperar. Diferente de um quadro de de uma pulpite reversível, ou seja, eu removendo aquele agente agressor, que na maioria das vezes é a lesão cariosa, essa polpa consegue se recuperar. Certo? Então, uma pergunta muito importante que a gente faz para o paciente é se a dor é provocada ou se a dor é espontânea. E isso são divisores de água aonde eu vou classificar uma pulpite reversível e uma pulpite irreversível sintomática. Tudo bem? A pulpite irreversível sintomática, muitas vezes o paciente às vezes não consegue nem localizar qual é o dente causador da dor, né? Porque às vezes a dor é difusa. E alguns casos bem interessantes que eu falo para os meus alunos, que é um sinal patognomônico, é quando aquele paciente chega até nosso consultório bocejando água gelada, porque ele acusa alívio da dor. No caso de uma pulpite irreversível sintomática, bem na fase final, aonde ela já está evoluindo para um quadro de necrose, pode ter a formação de pequenos microabscessos dentro da polpa. E aí, quando o paciente coloca o frio ou gelado sobre essa estrutura dentária, diminui a pressão intrapulpar e isso diminui a dor desse paciente. Então, muitas vezes, um quadro de pulpite irreversível sintomática, às vezes o paciente chega até o nosso consultório falando que o gelado ele passa a dor. E isso já é uma característica bem própria de uma pulpite irreversível sintomática já em fase final, aonde ela já está passando quase para um quadro de necrose, certo? Então, lembrando, sempre tenham em mente, antes mesmo de você avaliar o paciente, sentar o paciente na cadeira, é muito interessante você fazer perguntas, né? Por mais que essas perguntas sejam muito subjetivas do paciente, a gente saber interpretar esse relato. E uma das perguntas é se essa dor que ele está sentindo é provocada ou se essa dor é espontânea. Dói quando mastiga? Outra pergunta. Chegou a tomar algum analgésico para dor? Certo? Há quanto tempo essa dor apareceu? Então, são perguntas muito importantes para ajudar, que associado aos testes semiológicos vai nos ajudar a chegar num diagnóstico endodôntico definitivo. Tudo bem? Um abraço.